Muitas são as perguntas que fazemos durante a nossa jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Educação pressupõe a modificação progressiva das estruturas interiores para os estados melhorados. Tais modificações têm sempre conotação de ordem moral. Portanto, quando falamos de educação, estão envolvidos valores morais que atuam no modo permanente na estrutura espiritual. Na entrevista de hoje, vamos retomar o assunto aqui já abordado anteriormente, que trata de educação e valores. Confira! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado, fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em conhecida passagem do Evangelho, narra-se que Jesus teve fome e foi buscar alimento junto a uma figueira que se encontrava ao longe. Nela chegando, achou apenas folhas, visto não ser tempo de figos. Então o Messias disse à figueira que ninguém dela comesse fruto algum. No dia seguinte, Jesus e os apóstolos passaram novamente pelo local e viram que a figueira secara até a raiz. Em princípio, enseja espanto que o amoroso e sábio Messias tenha se irritado com uma árvore. Mas o cerne da questão não parece residir em uma espécie vegetal destituída de vontade. O ponto-chave a se considerar é o hábito humano tão comum de esperar a situação perfeita para agir no bem. É como se os homens esperassem, à semelhança de uma árvore, a ocasião perfeita para darem frutos. Enquanto todos os fatores não se associam, persistem ociosos, quando não reclamões. Alguns aguardam ficarem ricos, para ajudar um pouco os mais necessitados. Quem tem filhos alega que só poderá doar de si quando eles crescerem. Os empregados não têm atividades de benemerência por alegada falta de tempo. Já os desempregados, embora com tempo, afirmam-se sem sossego. Sempre há um motivo para não ser útil ao semelhante. Entretanto, talvez a ocasião perfeita jamais surja. Enquanto isso, o tempo passa. O perigo é um belo dia descobrir-se ressequido, de tanto fugir das oportunidades de trabalho, tornar-se inútil e profundamente egoísta. A providência divina movimenta imensos recursos em favor de suas criaturas. Antes de se afirmar impossibilitado de atender ao convite da fraternidade, conte suas bênçãos. Muitas vezes você nem percebe a enormidade das graças que ordinariamente recebe. Saúde, família, emprego, inteligência, amigos, são tesouros que repousam em suas mãos. Pense nos desafortunados do mundo e se tome de gratidão por estar na condição de quem pode ajudar. Manifeste essa gratidão no socorro aos semelhantes. Onde e como lhe for possível, movimente suas mãos no bem. Se você buscar desculpas para permanecer inerte, certamente encontrará. Mas se desejar ser útil, as oportunidades se multiplicarão em seu caminho. Não seja semelhante à figueira da passagem evangélica. Você dispõe de livre-arbítrio e pode criar as melhores condições de amparar, compreender e perdoar. A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema Educação e Valores. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. É muito bom estarmos adentrando no seu lar. Muito obrigado por nos permitir a audiência. E hoje, mais uma vez, contamos com a Alcina Brasileiro. Ela é professora, portanto, educadora. Alcina, falar de educação é um tema
que é de fundamental importância. Nós sabemos que no Brasil há alguma dificuldade entre o discurso e a prática. Muito se fala em educação, contudo, temos enormes dificuldades para efetivar o discurso na prática. Mas a doutrina espírita, ela vem em auxílio aos educadores de maneira geral, e a proposta educadora, que é uma proposta modificadora do ser. O que a doutrina espírita fala sobre educação? O que Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que era um educador, fala sobre educação? Olha, ele fala muita coisa. Para nossa surpresa até, né? Quando vamos encontrar os escritos do senhor Hippolyte Denisard Rivail, né? Encontramos assim bastante material e muito dele foi publicado, inclusive pela doutora, né? E pós-doutora pela USP, a Dora Encontre. E ela tem nos textos pedagógicos, que foi uma publicação, intitulou dessa forma, né? Textos pedagógicos Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nós vamos encontrar ali a palavra desse mestre em educação, que nesse momento não está falando como Allan Kardec, né? Mas como um grande educador francês. Né? Então ele diz assim, textualmente: todo mundo fala da importância da educação. Veja que não é um problema, não é algo de hoje. Só né? do Brasil, né? Isso está falando lá do século XIX, né? Mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que a educação abarca. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germens da virtude e abafar as do vício. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Complexo isso, né? Uma ideia, né? Que visão para um homem daquela época, e isso a gente ainda não conseguiu instituir. Ele, discípulo de Pestalozzi. Né? Pois é. Ele foi um educador, sem dúvida nenhuma, que demarcou na própria sociedade e na academia francesa, através das suas posições, o extremo valor da educação. Mas no Brasil, vamos tentar trazer a questão um pouquinho para nós aqui. Como é difícil educar, ou é difícil educar alunos, filhos, jovens, crianças, tendo em vista essa panorâmica que a gente vê na sociedade, né? Padrões alterados de conduta, especialmente na corrupção. Como é que a gente sai desse padrão, entende, para ir para um processo de educação? Porque educação não é só informação, né? Educação, como você nos apresenta aqui, é trazer valores para a formação do ser humano. Mas as crianças, os jovens que estão nessa fase, que são sensíveis à educação, veem esse padrão quase que cultural nosso, né? Como é que você modifica esse padrão dentro da sala de aula, na família? Qual é o desafio para ser vencido aí? Os exemplos que temos tido não são os dos melhores, né? A corrupção, ela está presente a todo momento em indivíduos e instituições. De fato. Mais uma vez, Allan Kardec se posiciona com relação a isso, né? Ele fala da importância, né? Se você não modifica o indivíduo, como pretende modificar instituições, né? E aí a gente vai ter em obras póstumas, ele diz assim, ó: por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles alfalcearão e lhes desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então a gente vê que para Allan Kardec a educação era um tema central da sua vida. Ele dedicou
35 anos da sua vida a educação na França, que não é pouca coisa, né, Daniel? Não, não é. Imagina. Não é. E ele, inclusive, publicou 22 obras pedagógicas, além de ter fundado, idealizado e dirigido escolas voltadas para alunos e também para professores. Ou seja, a preocupação de Kardec em educar os professores. Porque se você não educa o indivíduo, sendo ele professor ou não, como é que um professor vai educar uma criança ou um jovem? Né? Então, todos precisamos de educação. E a falta de educação integral, na verdade, né, é que prejudica tudo isso. O homem integral, né, que a gente fala tanto, né, o ser precisa ser, como ele disse, né, educado em todas as suas necessidades físicas, intelectuais e morais. Não podemos esquecer nenhuma dessas necessidades, né? E o que nós temos aí não existe essa preocupação ainda, né? A preocupação está mais focada, por enquanto, ainda na instrução. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma reflexão para que você responda na sequência. A obrigação de educar é do lar, é dos pais, portanto. Mas a escola também tem a sua cota de contribuição. Pense um pouquinho sobre isso e vamos falar logo em seguida. Um instante só. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje a Vida em Foco traz o tema Educação e Valores. Vamos conferir. Olá, estamos de volta. Estamos conversando com a Alcina Brasileiro, educadora, e estamos falando educação em valores. Alcina, fizemos uma reflexão há pouco sobre o desafio que é exatamente educar os filhos no lar e a cooperação da escola nesse processo educativo. Nós sabemos que a função primeira do lar é a educação dos filhos, mas a escola também tem uma parcela de contribuição e nos parece que é importante isso. Como é que a gente dá as mãos nesse processo, escola e lar? Já que você acabou de dizer que os pais e os professores também precisam ser educados. Exatamente, é uma parceria, né, como você falou. Não se pode deixar... O papel da escola tem sido assim, cada vez mais importante na sociedade. Sim. Devido às mudanças, né? Nós não vivemos mais a realidade de outrora, né? A escola que você frequentou, a escola que eu frequentei foi uma. A escola de hoje mudou, né? A família mudou, sem dúvida, né? Os jovens mudaram. Nós sabemos que as inteligências que estão chegando para nós aí já vem com outra preparação espiritual, né? Verdade. Então os desafios são bem grandes porque não aceitam nada pronto, questionam tudo, e dentro de casa e na escola também. Sim. Então, a escola precisa mudar. A escola precisa se preparar para receber essa clientela que aí está. Então, como fazer? Se o currículo escolar conta com poucas aulas, né, diárias, já não dá conta do conhecimento que nós temos aí, porque o conhecimento vem crescendo também, né? As tecnologias já entraram no currículo escolar. E aí temos que dar conta de todas as disciplinas. Então, como que nós vamos focar na educação em valores, né? Precisamos realmente instituir ou um contraturno, ou então essa educação em valores de toda a sociedade, dos professores e dos pais, para que em todos os momentos, em todos os atos educativos da vida, do cotidiano, esteja presente ali a intervenção necessária no momento em que se verifica um desvio comportamental, por exemplo. Então, precisamos estar atentos a todo momento. Não vou fazer uma afirmação, é uma reflexão, eu gostaria que você colaborasse com essa questão. Considerando exatamente essa questão do crescimento espantoso do conhecimento, e hoje os alunos têm acesso, ou pela internet, enfim, pelas mídias possíveis hoje, né? Não seria o caso de diminuir, quem sabe, o conteúdo curricular e dar mais atenção ao aspecto de educação para uma sociedade, no sentido de construí-la na própria expressão do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, de fazer homens em favor da humanidade para mudar essa estrutura social
que nós vemos está se precarizando todos Sim, os dias. Com certeza. Muitas escolas se preocupam com isso, sabe? Hoje mesmo, coincidentemente, eu tive uma reunião pedagógica com a coordenação para a implementação de um programa de valores. Olha que coisa bacana, né? Então, a minha escola, os coordenadores tiveram que sair da escola e pesquisar para ver o que as outras escolas estão fazendo com relação a isso, sabe? Bacana. E aí nós vimos que, de repente, nós estamos com esse desafio de implementar mudanças no currículo e também de fazer projetos de intervenção socioeducativa, né, sociocultural na escola. E nós, professores, estamos tendo que sugerir o que fazer também na escola e pesquisar para poder ter sugestões que sejam bem fundamentadas, né? Então, por exemplo, nós fomos concitados a refletir sobre como desenvolver competências atitudinais em nossos alunos. Eu vou citar, até trouxe um documento hoje que foi resultado da reunião, né? Fique à vontade. Por exemplo, a competência número 1, olha a preocupação da escola. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Nossa, Vejam, a escola não precisa ser espírita, Daniel. Não, nem não pode ser uma escola confessional. Não pode, né? Mas esses valores têm que ser preocupação de todos nós. Esses valores são os valores sociais que nós desejamos, né? Exatamente. Então, isso é só uma das competências, viu? Tem muita coisa bacana aqui. Interessante. Isso caminha para a chamada educação integral? Tem essa ideia de educação integral da criatura? Tem. Não só pelo contraturno, né? Pelo período em que a criança permanece na escola, que é a tendência e até a lei, né? A criança ficar não só no turno da manhã, como também no turno da tarde. E no turno da tarde ter algo diferenciado para poder educar o cidadão de amanhã. Tá certo. Então, começa logicamente na sala de aula, nós professores temos muitas vezes mais oportunidades de intervir. Então, por exemplo, hoje mesmo aconteceu uma situação em que eu tive que intervir. Não dá para simplesmente ser conivente com o início, por exemplo, daquilo que a gente chama de bullying, né? Então, ao perguntar ao aluno novo, nessa turma, em especial com alunos com dificuldade, né? E perguntar ao aluno qual era o nome, né? Como pronuncia o seu nome, né? Se é Esquizane ou Esquizane, o outro aluno, é esquisito, professora, porque ele é um esquisito. Aí tive que parar todo o processo, intervir, né? Então, e a gente aproveita, quer dizer, o conteúdo espera. O mais importante é intervir para formar essa dificuldade que nós estamos enfrentando aí. Nosso tempo de 30 segundos. É uma pergunta pessoal. Certo. Você como educadora, espírita, como é que você vê, como é que você contribui para a educação daquelas criaturas que são entregues e você sabe que são espíritos que devem caminhar para o Criador melhorados? É uma grande responsabilidade, Daniel. A cada vez mais eu percebo isso, né? Que Deus confia aos professores os filhos de todas as mães, né? Os filhos do mundo. E o nosso papel tem se tornado cada vez mais importante. Embora toda a dificuldade que temos visto aí pela mídia, os professores que estão comprometidos com a educação, que são realmente educadores, eles vão se dedicar, sim, para mudar o que aí está, para que o futuro dos próprios professores, que nós vamos retornar, estejam melhores, né? Afinal de contas, seremos nós os próximos que estaremos aí, né? Compreendendo isso. Sem dúvida, é o grande desafio. Afinal de contas, a gente tem um mestre por excelência, Jesus. Alcina, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Um instante só, a Vida em Foco retorna já já. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. A pergunta que temos hoje vem de Guaratuba,
litoral do Paraná, e é feita pelo Carlos Alberto. Ele diz assim: os espíritas costumam falar que a Terra está passando por um período de transição, que deverá se tornar um mundo regenerado em breve. Quanto tempo falta para que o nosso mundo se transforme em um mundo melhor, onde o amor reine? Um abraço carinhoso aos amigos de Guaratuba e também de todo o litoral do Paraná. Embora alguns estudiosos tentem fixar datas para que o nosso planeta Terra deixe de ser um mundo onde predominem a corrupção, a perversidade, a violência, o crime, deixando-nos algumas vezes assustados, fazendo parecer àqueles que não têm confiança nas leis de Deus que não há mais esperanças. Somos daqueles que preferem prudência quando se trata de fazer previsões com hora marcada. Allan Kardec, no livro A Gênese, procurou analisar o tema sob uma perspectiva bem mais otimista, colocando a responsabilidade em nossas mãos, resgatando a capacidade que temos, como seres humanos, de fazer toda a diferença na transformação deste mundo, cheio de desafios e contradições, em um mundo melhor. Quando seremos então um mundo regenerado? Um mundo onde o bem predomine? Vamos por partes. Em primeiro lugar, sim, os espíritos nos asseguram que estamos vivendo um período de transição entre um mundo com grandes dificuldades para um mundo melhor. O Espírito Santo Agostinho assim informou a Allan Kardec. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, diz ele, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Em segundo lugar, os espíritos superiores não fixam datas rigorosas para que essa transição seja concluída. No entanto, eles já anunciaram que os tempos chegaram. Em terceiro lugar, essa mudança de estágio, de fase, obedece a uma lei natural. Nada há de extraordinário nisso. Tudo nas leis de Deus revela harmonia e amor. É como sair da infância para a adolescência, com as naturais turbulências dessa transição. E como esses tempos chegados podem então ser reconhecidos? Não há dúvida de que a humanidade fez incontáveis progressos na ciência, na tecnologia. Todavia, isso não garante que nos tornemos pessoas melhores. Não se trata mais de uma transformação geológica somente, que a Terra já experimentou algumas vezes na sua história de mais de 4 bilhões de anos. Agora, passaremos por uma transformação moral, decisiva para o nosso crescimento. E claro que isso não vai acontecer sem as naturais comoções. Essa nova fase, portanto, já não se revela por sinais, ou melhor, já se revela por sinais muito característicos, escreve Allan Kardec. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições emancipadoras, civilizadoras. Vemos as leis humanas se impregnarem, dia após dia, de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça desaparecendo e sendo tratados como crime. Observe que isso foi escrito há quase 150 anos. Vemos também as facilidades com que os homens e países realizam as suas transações e se reúnem de diversos pontos do planeta para os grandes encontros em busca da paz. Só que isso tudo ainda não garante que estamos num mundo regenerado. Um passo importante precisará ser dado, e isso diz respeito a todos nós, eu e você. Só estaremos num mundo melhor quando entre nós reinar um sentimento de fraternidade legítima, quando a compaixão que eu sinto por um filho de sangue seja a mesma que eu vá sentir por um filho de um desconhecido. Quando eu sentir o mesmo sentimento de fraternidade pela minha mãe e pela minha sogra. Quando nenhuma criança morrer de fome. Quando nenhum irmão nosso morrer de frio ou falta de carinho. E então, o que é que você acha? Tem data certa para isso acontecer enquanto estivermos indiferentes à dor do próximo? Mãos à obra, porque um mundo melhor depende de nós. Se você procura por respostas, Divaldo Franco responde. Fala-se em uma nova era para a humanidade. Fala-se que vivemos tempos de transição. Por quais sinais podemos saber que esta era está em curso? Qual será
o sinal mais importante, característico de uma era nova? Numa obra notável, a Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec, com muita sabedoria, tem a ocasião de dizer que duas gerações estão em confronto. Uma que está chegando, trazendo os grandes ideais de beleza, oferecendo à humanidade as bênçãos de que tem necessidade. E a outra, extravagante, tediosa, violenta, que está em consumpção. Nós, olhando a paisagem terrestre, destacamos, além das grandes e valiosas contribuições da ciência e da tecnologia, a violência que toma conta do mundo, a violência individual, a violência doméstica urbana, a violência contra a criança, contra a mulher, contra o adulto, contra o idoso, contra o enfermo. E, acima de tudo, essa turbulência que toma conta da Terra. As pessoas estamos inquietas. A grande maioria nem sequer sabe o que está acontecendo. A angústia de um lado e a exacerbação dos instintos primários do outro. Estes são os grandes sinais. Ao lado deles, uma outra geração. Uma geração de crianças portadoras de um alto nível de inteligência. Uma geração de crianças hiperativas, como se estivessem encontrando dificuldade de adaptação no corpo somático de que se utilizam. São sinais inequívocos da grande transição. Essa grande transição, abordada por Allan Kardec, está também no Evangelho, principalmente em Marcos, capítulo 13, versículos 1-33, a respeito do sermão profético, quando ele profetiza a destruição de Jerusalém, do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, como também das grandes conflagrações mundiais e também das lutas intestinas que todos estamos vivendo nestes dias de glamour e de desespero. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores dos programas. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!